Queridos espectadores, hoje temos uma história extraordinária para compartilhar com vocês. Baseada em eventos reais, a jornada de Dona Cristina é um testemunho de resiliência e esperança. Uma viúva que enfrentou desafios inimagináveis, ela escolheu este vídeo como uma oportunidade de desabafar e, quem sabe, inspirar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Sua narrativa nos guia por caminhos de dor, mas também de superação e renascimento. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas horas mais sombrias, existe luz no fim do túnel. Lembrem-se, compartilhar nossas histórias muitas vezes é o primeiro passo para a cura, não apenas para quem conta, mas também para quem ouve. Vamos honrar a coragem de Dona Cristina ao compartilhar conosco momentos tão íntimos e significativos de sua vida. Aqui em nosso canal temos o privilégio de apresentar muitos relatos reais de queridos avós que decidem compartilhar suas experiências com estranhos na esperança de ajudar outros. Para preservar a privacidade dos envolvidos, todos os nomes em nossas histórias são alterados, mantendo a essência dos eventos reais enquanto protegemos a identidade dos nossos convidados. Isso permite que compartilhem suas experiências com sinceridade e segurança. Por isso, pedimos que deixem seu like da confiança e se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum desses preciosos relatos. Preparem-se para uma história que certamente tocará seus corações. Sem mais delongas, vamos ouvir as palavras da própria Dona Cristina. Ah, minha filha, deixa eu te contar como foi aquela época difícil da minha vida. Era 1985. Eu tinha ficado viúva do Miguel fazia 2 anos. Morávamos num quartinho alugado na Rua das Acácias, uma casa de vila antiga. O aluguel não era dos mais caros, mas mesmo assim pesava no orçamento. 150 cruzeiros na época. Minha sogra, Dona Conceição, que todos chamavam de Dona Cida, foi meu anjo da guarda. Ela trabalhava há mais de 6 anos na casa da família Mendonça, gente fina do bairro Nobre. Foi ela quem me indicou para trabalhar no apartamento do Silva, na avenida principal, 12º andar. O Dr. Roberto Silva era deputado estadual. Vivia mais em Brasília do que em casa. A esposa dele, Dona Regina, era dessas madames que passava o dia no salão de beleza e em reuniões de caridade. Meu Pedro estava com 4 aninhos, uma criança linda que era a cara do pai. Toda manhã eu deixava ele na creche Cantinho Feliz, que ficava a 2 quadras de casa. A Dona Cida, que morava pertinho, sempre me ajudava buscando ele à tardinha. Ela trabalhava só meio período na casa dos Mendonça, então dava tempo. O apartamento do Silva era uma coisa de cinema. 3 quartos, sala enorme com vista para a cidade toda, mármore por todo lado. Logo no primeiro dia, Dona Regina já deixou claro: Cristina, quero tudo impecável. O Roberto recebe muita gente importante aqui. Era muita responsabilidade, mas eu precisava tanto daquele emprego. A rotina era puxada. Acordava às 5h30, arrumava o Pedro com cuidado. Ele era pequeno, mas já entendia a nossa situação. Mamãe, quero dormir mais. Às vezes ele dizia e meu coração apertava. Mas eu sabia que na creche ele teria todas as refeições. Era um alívio saber que lá ele comeria direitinho. Café da manhã, almoço e lanche da tarde. A creche Raio de Sol era uma bênção, sabe? Pública e de período integral, atendia muitas mães trabalhadoras como eu. Saía correndo para deixar ele na creche às 7 horas. Dava um beijo, um abraço apertado e via ele entrar, às vezes ainda sonolento. Daí era uma corrida. Às 7h30, eu já estava uniformizada na casa do Silva, no outro lado da cidade. Ah, o uniforme... Era um vestido azul claro com avental branco, que a Dona Regina fazia questão que estivesse sempre bem passado. Ela olhava com aquela cara de nojo se visse uma dobra fora do lugar. Cristina, apresentação é tudo, ela dizia, como se eu não soubesse o valor de estar bem arrumada. Sabe, minha filha, naquela época tudo era mais difícil. O dinheiro que eu ganhava mal dava para as despesas. Todo dia 15 era a mesma agonia para pagar o aluguel para o seu Juvenal,
Um senhorzinho baixinho que batia na porta logo cedo, de chapéu na mão, mas com um olhar severo. Eu guardava o dinheiro debaixo do colchão, contando cada centavo. O apartamento onde eu morava era pequeno, mas era nosso cantinho. Um cômodo só, com um banheiro minúsculo. Tinha uma divisória de compensado que eu mesma coloquei para fazer um quartinho para o Pedro. Nossa cozinha era um fogão 2 bocas em cima de uma mesinha, uma pia antiga e um armário que o Miguel tinha feito antes de partir. O Miguel morreu num acidente na construção, nem seguro tinha. Me deixou só com o Pedro e uma pensão que mal dava para o leite. Todo dia era uma luta. Acordava ainda escuro, esquentava água no caneco para dar banho no Pedro. Chuveiro elétrico era luxo que eu não podia ter. O café da manhã era pão do dia anterior, que eu comprava mais barato na padaria do seu Manuel no fim do dia. Quando tinha margarina era festa. O Pedro nunca reclamava, manjinho. Só ficava triste quando via as outras crianças da creche com lancheira cheia de bobagens gostosas. Na casa do Silva era outro mundo. A geladeira sempre cheia, comida que às vezes até jogavam fora. Me doía o coração pensando no meu Pedro. Dona Regina fazia questão que eu almoçasse só depois dela, na copa, nunca na cozinha principal. Cada um no seu lugar, ela dizia com aquele jeito todo metido. O Dr. Roberto quase não aparecia, mas quando vinha, trazia aquele cheiro forte de perfume caro e sempre estava de terno bem passado. Dona Cida, minha sogra, era meu porto seguro. Coitada, também vivia com dificuldade, mas sempre arranjava um jeito de ajudar. Às vezes aparecia com uma fruta para o Pedro, outras vezes guardava um pedacinho de carne que sobrava da casa dos Mendonça. Ela dizia: Cristina, mulher tem que ser forte, principalmente quando tem filho para criar. O pior era quando o Pedro ficava doente. Posto de saúde sempre lotado, fila desde as 4 da manhã para pegar senha. Remédio, então. Tinha que escolher entre comprar o remédio ou pagar a luz. Teve vez de ficar devendo na farmácia do seu Nicolau, que era um bom homem e deixava pagar aos pouquinhos. No prédio do Silva, as outras empregadas comentavam das dificuldades delas também. A Jurema, que trabalhava no 8º andar, tinha 3 filhos para criar sozinha. A Zefa, do 15º, mandava dinheiro todo mês para a família no Nordeste, cada uma com sua cruz para carregar. O trabalho era pesado. Limpar aquele apartamento enorme não era fácil. Dona Regina passava o dedo nos móveis procurando poeira, reclamava se encontrasse uma manchinha no espelho. O chão de mármore tinha que brilhar tanto que dava para se ver refletido. Minhas mãos viviam ásperas de tanto produto de limpeza, mas não podia usar luva. Dona Regina dizia que estragava os móveis. Que tolice. À noite, quando finalmente chegava em casa, ainda tinha que lavar roupa no tanque do quintal, que era compartilhado com mais 3 famílias. No inverno era um sacrifício. A água gelada doía nos ossos, mas não tinha escolha. O Pedro já estava dormindo, coitadinho, depois de fazer a lição de casa com a ajuda da Dona Cida. Nos fins de semana, fazia faxina extra nas casas que Dona Cida arranjava para mim. Era cansativo, mas cada trocado ajudava. Tentava guardar um pouquinho todo mês, mas sempre aparecia uma despesa extra. Um caderno novo para o Pedro, um remédio, um sapato que furava. Minha filha, quando o Miguel estava vivo, as coisas eram diferentes. Não era fácil, longe disso, mas era melhor, sabe? Miguel era um homem bom, trabalhador. Ele era pedreiro, acordava antes do sol nascer e voltava já de noitinha, sempre com um sorriso no rosto, mesmo estando exausto. Como conheci o Miguel? Foi de um jeito bem comum. Eu tinha 18 anos e trabalhava como balconista numa padaria do bairro. O Miguel, com 22 anos, era pedreiro e sempre passava lá para comprar pão antes de ir para o trabalho. No começo, era só mais um cliente. Mas aos poucos começamos a trocar umas palavras, um sorriso. Ele sempre pedia um pãozinho a mais, dizia que era para o lanche da tarde, mas eu desconfiava que era só para ter uma desculpa para conversar mais um pouquinho. Um dia, ele criou coragem e me convidou para tomar um café depois do meu expediente. Conversamos por horas.
Parecia que nos conhecíamos há anos. O Miguel tinha um jeito tão doce de falar, tão respeitoso. Me contou dos sonhos dele, de um dia ter a própria construtora. Depois disso, começamos a nos ver com mais frequência. O Miguel me esperava sair do trabalho na padaria, às vezes me acompanhava até em casa. Nossa relação foi crescendo devagar, com respeito e carinho. Naquela época, a gente morava em uma cidadezinha pequena. Eu vivia com meus pais e meus 2 irmãos mais novos numa casa simples perto do centro. O Miguel morava do outro lado da cidade com a mãe dele, a dona Cida, que já era viúva. Quando decidimos nos casar, também resolvemos que era hora de buscar novas oportunidades. O Miguel ouviu falar que tinha mais trabalho para pedreiro aqui na capital. Então fizemos os planos para nos mudar. Foi uma decisão difícil, sabe? Deixar a família, os amigos, tudo que conhecíamos. Mas a gente tinha aquela coragem de jovem, aquela vontade de construir uma vida juntos. A dona Cida, minha sogra, foi um anjo. Quando contamos dos nossos planos de mudança, ela disse: "Meus filhos, não vou deixar vocês sozinhos nessa." Inicialmente nós nos mudamos e acabamos morando em um apartamento de apenas um cômodo, como já te falei. Algum tempo depois, dona Cida conseguiu vender a casinha dela para vir morar perto de nós. Com o dinheiro da venda, ela conseguiu comprar uma casa pequena na mesma cidade, ficando assim mais próxima para nos apoiar. Foi um começo difícil. Tudo novo, tudo desconhecido. Mas ter a dona Cida por perto foi um grande conforto. Ela nos ajudava como podia, principalmente depois que o Pedro nasceu. Me conta uma coisa, como é a sua relação com sua sogra? Escreva nos comentários. Eu sei que tem muitas sogras que só por Deus, mas da minha eu não tenho do que reclamar. Às vezes, quando a saudade apertava, a gente se reunia no domingo, fazia um almoço simples e ficava relembrando os tempos de Ribeirão. O Miguel sempre dizia: "Um dia a gente volta lá para visitar, com nossa vida já feita aqui." Ele sempre teve essa fé no futuro, sabe? É uma judiação o que aconteceu com meu marido. Tão jovem, trabalhava duro como pedreiro, mas sempre dizia: "Cristina, um dia vou ter minha própria construtora. Você vai ver, a gente vai ter nossa casa própria com um quintal grande para os nossos meninos brincarem." Ele falava com tanta convicção que eu acreditava em cada palavra. O Miguel tinha esse dom de me fazer acreditar que tudo era possível. O Miguel me tratava como uma rainha. Sempre dizia: "Cristina, você é a mulher mais bonita desse mundo." Mesmo quando eu estava toda descabelada com roupa velha, ele me fazia sentir especial. Nos domingos, a gente ia para o parque. Levava uma toalha, sentava na grama, o Miguel tocava violão, ele tocava tão bem. A gente cantava, o Pedro corria feliz. Eram momentos simples, mas tão cheios de amor. Quando ele se foi, naquele acidente terrível na obra, foi como se o chão sumisse debaixo dos meus pés. Tinha dias que eu não sabia como ia seguir em frente, mas olhava para o Pedro tão pequeno e sabia que tinha que ser forte por ele. Dona Cida, que tristeza! Seu único filho já tinha perdido o marido há poucos anos atrás, como ela mesmo dizia sobre filhos. Quem tem um, não tem nenhum. Só então eu entendi aquela frase feia. Agora, tudo que me resta são essas lembranças e a vontade de honrar a memória dele, criando o Pedro da melhor forma possível. Às vezes, olho para o céu e falo baixinho: "Miguel, estou fazendo o melhor que posso. Espero que esteja orgulhoso de nós." Bom, eu já estava há 8 meses trabalhando na casa dos Silva, quando as coisas começaram a desandar de vez. Sabe como é, né? A gente vai levando, equilibrando as contas como pode, mas às vezes parece que o mundo conspira contra a gente, que Deus testa a nossa fé. Tudo começou quando o Pedro ficou doente. O inverno, naquele ano, estava mais severo que de costume. Meu menino, coitadinho, saía cedinho do quentinho da cama para o sereno, mesmo eu agasalhando ele tanto que mal podia mexer os bracinhos de tanta roupa. Mas não teve jeito. Uma gripe forte pegou ele, dessas que deixa a gente sem chão. Meu Pedro, sempre tão forte, estava ali, ardendo em febre, tossindo que parecia que ia botar o pulmão para fora.
os olhinhos apagados de um jeito que partia meu coração. Corri para o posto de saúde, mas estava uma loucura. A fila dobrava o quarteirão, cheia de gente tossindo e espirrando. Fiquei horas ali, segurando meu filho no colo, rezando para conseguir atendimento. Quando finalmente chegou nossa vez, o médico nem precisou de muito tempo para examinar. Olhou para mim com uma cara séria e falou: "Mãe, é pneumonia." Nessa hora, senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Lembrei na hora do meu avô que se foi por causa disso. O médico receitou uns remédios caros, desses que a gente olha o preço e já sente a facada no bolso. Mas o que eu podia fazer era a saúde do meu filho. Fui na farmácia com o coração na mão. Quando o seu Nicolau me falou o preço, quase caí para trás. Era praticamente todo o dinheiro que eu tinha guardado para o aluguel. Fiquei ali parada, olhando para os remédios, para o dinheiro na minha mão, pensando no meu Pedro em casa com febre. E é claro, acabei comprando os remédios. O aluguel, pensei, dou um jeito depois. A dona Cida, minha sogra, ficou com o Pedro enquanto eu trabalhava. Passei a semana toda dividida entre o trabalho na casa dos Silva e cuidar do meu filho doente. Mal dormia, preocupada com a febre, com o aluguel atrasado, com o que ia pôr na mesa. Quando o dia 15 chegou, dia de pagar o aluguel, eu não tinha o dinheiro. O seu Juvenal, o proprietário, bateu na porta logo cedo. Expliquei a situação, pedi uns dias. Ele não gostou nada, mas que escolha ele tinha? Prometi que pagaria assim que pudesse. Comecei a fazer hora extra na casa do Silva. Chegava mais cedo, saía mais tarde. A dona Regina até estranhou meu empenho extra, mas não reclamou. Cada centavo a mais era bem-vindo. Mas não era suficiente. Tentei pedir emprestado para minha sogra. Mas disse que estava apertada também, me arrumou uma parte pequena. Meu irmão caçula, o José, tinha acabado de perder o emprego. O mês virou e eu ainda não tinha conseguido pagar o aluguel. O seu Juvenal começou a aparecer todo dia, às vezes 2 vezes por dia. "Dona Cristina, preciso desse dinheiro. Tenho minhas contas também", ele dizia. E eu entendia, sabe? Mas o que eu podia fazer? As noites eram as piores. Deitada naquela cama velha, eu ficava virando de um lado para o outro, fazendo contas na cabeça, orando muito para Deus curar meu Pedrinho e para que me iluminasse com alguém para me ajudar com o dinheiro. Comecei a pular refeições. Dizia para o Pedro que não estava com fome, que já tinha comido na casa do Silva. Às vezes era verdade, às vezes não. A dona Regina às vezes oferecia as sobras do almoço, e eu engolia o orgulho junto com a comida. Tudo pelo meu filho. No trabalho, eu tentava me concentrar, mas era difícil. Limpava os vidros da sala do Silva pensando em como limpar meu nome sujo. Passava as roupas finas da dona Regina, imaginando como seria não ter que escolher entre comida e remédio. O 2º mês de aluguel atrasado chegou, e com ele o desespero bateu forte. O seu Juvenal já não era mais tão compreensivo. Falou em despejo, em botar nossas coisas na rua. Eu implorei, chorei. Prometi que ia dar um jeito. Nessa época comecei a notar o doutor. Roberto me olhando diferente. Não era mais aquele olhar de patrão para empregada. Era um olhar diferente. No começo fingi que não percebia. Mas conforme os dias passavam e a situação ficava mais desesperadora, comecei a me perguntar se ali não estava uma saída. Uma tarde, enquanto eu limpava o escritório dele, o doutor. Roberto chegou mais cedo do trabalho. Estava sozinho. A dona Regina tinha ido ao salão de beleza. Ele começou a puxar conversa, perguntou se estava tudo bem comigo. Disse que tinha notado que eu parecia preocupada ultimamente. Não sei o que me deu. Talvez fosse o cansaço, o desespero. Acabei contando tudo para ele. Sobre o Pedro doente, o aluguel atrasado, as contas se acumulando. Chorei ali mesmo, na frente dele, segurando o espanador numa mão e um pano de limpeza na outra. O Dr. Roberto me ouviu em silêncio. Depois, com uma voz calma, disse que poderia me ajudar, que tinha como resolver meu problema. Mas que, claro, precisaria de algo em troca. Quando ele falou isso, senti meu estômago afundar. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Fiquei parada ali, sem saber o que dizer.
Uma parte de mim queria gritar, sair correndo. Outra parte pensava no Pedro, no seu Juvenal, ameaçando nos colocar na rua, nas contas se acumulando. O Dr. Roberto deve ter percebido minha hesitação. Ele disse que eu não precisava decidir naquele momento, que eu podia pensar e dar uma resposta depois. Saí do trabalho naquele dia com a cabeça rodando. Andei pelas ruas sem nem prestar atenção por onde ia. Quando dei por mim, estava sentada num banco de praça, olhando para o nada. Pensei no Miguel, no que ele diria se estivesse vivo. Pensei na minha mãe, nas lições que ela me ensinou sobre dignidade e respeito próprio. Mas também pensei no Pedro, no meu menino que não tinha culpa de nada disso, que merecia um teto sobre a cabeça, comida na mesa, uma vida decente. Pensei em todas as mães do mundo e no que elas fariam pelos seus filhos. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em todas as escolhas que me levaram até ali. Nos sonhos que tive quando era jovem, nas promessas que fiz para o Miguel, no futuro que imaginei para o Pedro. E me perguntei, até onde eu iria para proteger meu filho? Qual seria o preço da nossa sobrevivência? Quando o sol nasceu, eu ainda não tinha uma resposta, mas sabia que, seja qual fosse minha decisão, nada seria como antes. Naquela manhã, me arrumei como se fosse um dia normal. Dei café para o Pedro, deixei ele na creche e fui para o trabalho. Graças a Deus, o patrão não estava. Foi então que me veio uma ideia. Era arriscado, eu sabia, mas que escolha eu tinha? No meu horário de almoço, corri para o banco. Meu nome estava sujo, eu sabia, mas eu tinha que tentar. Cheguei lá toda sem jeito, o coração batendo forte. Pedi para falar com o gerente, o seu Augusto. Ele me conhecia de vista, das vezes que eu ia lá depositar meu salário. Quando entrei na sala dele, as pernas tremiam. Ele me olhou por cima dos óculos, com aquela cara de quem já sabia o que eu ia pedir. Seu Augusto, eu comecei, a voz quase falhando. Eu sei que meu nome está sujo. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu estou desesperada. Contei tudo para ele. Sobre o Pedro doente, o aluguel atrasado, as contas se acumulando. Falei da minha luta diária, das horas extras, de como eu estava fazendo de tudo para me manter honesta. Eu só preciso de uma chance, eu disse, já com lágrimas nos olhos. Um empréstimo pequeno, só para eu poder respirar. Eu prometo que vou pagar, nem que eu tenha que trabalhar dia e noite. O seu Augusto me ouviu em silêncio. Depois, soltou um suspiro pesado. Dona Cristina, ele disse, eu entendo sua situação, mas o banco tem regras. Nessa hora, eu perdi a compostura. Comecei a chorar ali mesmo, na frente dele. Por favor, eu implorei. Eu não sei mais o que fazer. Não posso perder meu teto, não posso deixar meu filho passar necessidade. O seu Augusto ficou visivelmente desconfortável. Ele mexeu uns papéis na mesa, pigarreou e depois disse, olha, não posso prometer nada, mas vou ver o que posso fazer. Vou analisar seu caso com cuidado. Saí do banco com uma mistura de esperança e medo. Não era um sim, mas também não era um não. Era uma chance, por menor que fosse. Voltei para o trabalho com a cabeça a mil. Enquanto limpava a casa do Silva, ficava pensando no que eu faria se o banco negasse o empréstimo. A proposta do doutor. Roberto voltava à minha mente, me atormentando. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o Pedro dormindo, eu me peguei orando por um milagre, por uma luz no fim do túnel, rezando para não ter que fazer algo que eu me arrependeria pelo resto da vida. Os dias que se seguiram foram de pura agonia. Enquanto isso, o doutor. Roberto continuava me olhando de um jeito diferente. Eu podia sentir os olhos dele me seguindo pela casa. Ele não tinha repetido a oferta, mas estava lá, implícita, pairando no ar como uma nuvem escura. Depois de tanto pensar, me veio uma ideia. E se eu pedisse ajuda para Dona Regina? Ela é mulher, pode ser que entenda a minha situação. Decidi que ia falar com ela quando o doutor, Roberto, não estivesse em casa. No dia seguinte, esperei o doutor, Roberto, sair para o trabalho e criei coragem. Com o coração na boca,
Bati na porta do quarto da Dona Regina. Pode entrar, ela disse com aquela voz fina. Entrei, torcendo as mãos no avental. Dona Regina estava sentada na penteadeira, passando um batom vermelho. Dona Regina, comecei. Desculpe incomodar, mas eu precisava muito falar com a senhora. Ela me olhou pelo espelho, erguendo uma sobrancelha. O que foi, Cristina? Algum problema com a limpeza? Não, senhora. É que... Respirei fundo. Eu estou passando por uma situação muito difícil e... Nem terminei de falar. Ela já me cortou. Ah, não. Se for pedir aumento, pode esquecer. Já te pago mais que as outras empregadas do prédio. Não é isso, Dona Regina. É que meu filho está doente. Tenho contas atrasadas e... Olha aqui, Cristina, ela disse, virando para mim com cara de poucos amigos. Seus problemas pessoais não são da minha conta. Se não consegue se virar com o que ganha, o problema é seu. Tem um monte de gente querendo seu lugar, sabia? Senti meus olhos enchendo de lágrimas. Mas, Dona Regina, eu só preciso de uma ajuda. Um empréstimo, talvez... Chega! Ela bateu a mão na penteadeira. Não sou banco nem assistência social. Se não está satisfeita, a porta da rua é serventia da casa. Agora volte para o seu trabalho e não me incomode mais com essas bobagens. Saí de lá arrasada, me sentindo menor que uma formiga. Mulher snob. Talvez fosse porque ela não tinha filhos. Não sei o que dizer dela. Foi aí que caiu a ficha. Eu não tinha mais para onde correr. A proposta do doutor. Roberto era mesmo minha única saída. Por mais que doesse, por mais que eu me sentisse suja só de pensar, que escolha eu tinha? Voltei para a cozinha decidida. Eu ia fazer o que tinha que ser feito. Não por mim, mas pelo Pedro. Ele não pediu para nascer, não pediu para ficar sem pai. Ele merecia uma vida melhor, e se esse era o preço que eu tinha que pagar, então que fosse. Naquele dia, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Limpei, passei, cozinhei, mas minha cabeça estava longe. Quando o doutor Roberto chegou do trabalho, senti meu coração disparar. Esperei ele se ajeitar, tomar banho, almoçar. Só depois, quando tive a oportunidade, criei coragem. Bati na porta do escritório dele. Pode entrar, ele disse. Entrei com as pernas bambas, as mãos suando. Doutor Roberto, comecei, a voz tremendo. Eu pensei na sua proposta. Ele ergueu os olhos dos papéis que estava lendo, me olhou de um jeito que me deu um frio na barriga. E então, Cristina, qual é sua resposta? Engoli em seco. Eu aceito. Falei, quase num sussurro. O doutor Roberto sorriu de um jeito que me deu nojo. Mas eu não podia voltar atrás agora. Ele se levantou, veio até mim. Ótimo, Cristina. Você não vai se arrepender. Combinamos tudo ali mesmo. Seria no sábado seguinte. A Dona Regina ia viajar para ver a mãe dela no interior. O apartamento ficaria vazio. Venha às 8 da noite, ele disse. Vou te esperar. Saí dali me sentindo suja, mesmo antes de ter feito algo. Fui pro banheiro e chorei baixinho para ninguém ouvir. Mas não tinha volta. Era isso ou a rua. No dia seguinte fui falar com a Dona Cida. Coitada, sempre disposta a ajudar. Dona Cida, falei, preciso de um favor. Sábado à noite apareceu uma faxina extra para mim. A senhora pode ficar com o Pedro? Ela nem pestanejou. Claro, minha filha, pode deixar que eu cuido do meu Pedrinho. A mentira me doeu. Mas o que eu podia fazer? Contar a verdade? Nunca. Preferia a morte. A Dona Cida. Minha sogra, que Deus a abençoe, sempre foi um anjo na minha vida. Desde que o Miguel se foi, ela não desgrudou de mim e do Pedro. Lembro como se fosse hoje, ela chegando no velório, me abraçando forte e dizendo: minha filha, agora somos só nós três nesse mundo. Dona Cida até chegou a sugerir que eu e o Pedro fôssemos morar com ela. Cristina, ela dizia, para que ficar pagando aluguel? Minha casa é pequena, mas cabe nós três. O Pedro ia ter mais espaço para brincar. Eu podia cuidar dele enquanto você trabalha. A oferta era tentadora, não vou mentir. Acabar com a preocupação do aluguel, ter alguém para me ajudar com o Pedro,
mas algo dentro de mim não deixava aceitar. Não era orgulho, sabe? Era mais complicado que isso. Toda vez que eu olhava para Dona Cida, via o Miguel. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de sorrir de lado. E isso doía. Doía porque me lembrava do que eu tinha perdido, do futuro que a gente tinha planejado e que agora nunca ia acontecer. E tem mais. Por mais que a Dona Cida me tratasse como filha, eu sabia que não era mais. O elo que nos unia, o Miguel, não estava mais ali. Eu me sentia uma intrusa, sabe? Como se estivesse me aproveitando da bondade dela. Dona Cida, eu falava, a senhora já faz demais por nós. Não posso aceitar mais isso. Ela insistia. Mas, Cristina, você é da família. O Miguel pode ter partido, mas você continua sendo minha nora, minha filha. Essas palavras me apertavam o coração. Porque, no fundo, eu sabia que não era verdade. Eu não era mais nora dela. Era só a mãe do neto dela. Então eu continuei no meu cantinho alugado, aceitando a ajuda dela com o Pedro, mas mantendo aquela distância. Não por falta de gratidão, mas por não me sentir no direito de pedir mais. Quando chegou o sábado, eu estava um caco. Passei o dia todo com um nó no estômago. Dei banho no Pedro, arrumei uma mochilinha com as coisinhas dele e levei para casa da Dona Cida. Mamãe volta logo, tá, meu amor? Falei, dando um beijo na testa dele. O Pedro fez bico. Não queria que eu fosse. Quase fraquejei ali. Vai com Deus, minha filha, Dona Cida falou. Que Nossa Senhora te proteja. Saí de lá sentindo o peso daquelas palavras. Me perdoe, Dona Cida, pensei. Me perdoe, Pedro. Voltei para casa, tomei um banho demorado. Esfreguei o corpo todo, como se pudesse limpar o que eu ia fazer. Me arrumei sem muita vontade. Não queria me sentir bonita, não queria gostar do que ia acontecer. Às 8 em ponto, estava na porta do apartamento do Silva. Toquei a campainha com o coração na boca. O Dr. Roberto abriu, todo sorridente. Estava de roupão, cheirando a perfume caro. Entra, Cristina, ele falou. Quer beber alguma coisa? Balancei a cabeça. Não conseguia falar. Ele me levou para a sala, serviu uma dose de uísque para ele. Tem certeza que não quer? Perguntou de novo. Fiz que não. Ficamos ali, num silêncio constrangedor. Eu olhava para o chão, para o teto, para as paredes, para qualquer lugar, menos para ele. O Dr. Roberto bebeu o uísque todo de uma vez, depois se aproximou de mim. Vamos para o quarto? Ele falou, pegando na minha mão. Deixei ele me levar. Cada passo era como se eu estivesse carregando uma tonelada. Entramos no quarto, ele acendeu só o abajur. A luz fraca deixava tudo com um ar ainda mais íntimo. Relaxa, Cristina, ele falou chegando perto. Vai ser bom, você vai ver. Fechei os olhos quando ele me beijou. Tentei pensar em outra coisa, em qualquer coisa. Mas não conseguia. Só pensava no Pedro, no Miguel lá no céu, me olhando com desapontamento. Na minha mãe que tinha me ensinado a ser uma mulher direita. Foi rápido. Graças a Deus. Ou talvez tenha demorado horas, não sei dizer. Para mim, pareceu uma eternidade. Quando acabou, o doutor. Roberto foi para o banheiro. Fiquei ali, deitada, me sentindo a pior das mulheres. Ele voltou, abriu a gaveta do criado mudo, tirou um envelope e me entregou. Tá tudo aí, falou. Deve dar para resolver seus problemas. Peguei o envelope sem olhar dentro. Só queria sair dali o mais rápido possível. Me vesti às pressas, nem me olhei no espelho. Não queria ver o que tinha me tornado. A gente se vê na segunda, ele falou quando eu estava saindo, como se nada tivesse acontecido. Saí do prédio correndo. Andei pelas ruas sem rumo, chorando baixinho. Só parei quando cheguei numa pracinha. Sentei num banco e abri o envelope. Tinha mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. Dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado e sobrar. Fiquei ali olhando para os maços de notas, sentindo uma mistura de alívio e nojo. Alívio porque agora eu podia pagar o seu Juvenal, comprar comida direito para o Pedro, talvez até guardar um pouquinho. Nojo porque... Bem, você sabe por quê. No domingo de manhã fui cedinho na casa do seu Juvenal. Paguei todo o aluguel atrasado.
Ele ficou surpreso, mas não perguntou nada. Só agradeceu e disse que estava feliz por eu ter resolvido minha situação. Depois, fiz um almoço caprichado para o Pedro, coisa que não fazia há tempos. Vendo ele comer com gosto, sorrindo, contando as brincadeiras que tinha feito com a avó, eu pensei, valeu a pena? Teve que valer. Ficava pensando como eu ia olhar para o doutor Roberto na segunda-feira. Como eu ia aguentar trabalhar lá sabendo o que tinha acontecido? E se a dona Regina descobrisse? E se alguém mais soubesse? O porteiro me viu e fingiu que não. O medo foi tomando conta de mim. O que eu tinha feito não tinha volta. Agora era viver com isso, com esse segredo pesado, com essa culpa. Meu Deus, como eu queria que aquela segunda-feira nunca tivesse chegado. Acordei com o estômago embrulhado, as mãos tremendo. Tive que forçar o café goela abaixo para não desmaiar no caminho para o trabalho. Quando cheguei no apartamento do Silva, senti como se estivesse entrando num campo minado. Cada canto da casa me lembrava o que tinha acontecido no sábado. Comecei a limpar, tentando não pensar, focando só no movimento da vassoura, no cheiro do desinfetante. Foi então que ouvi a porta do escritório abrir. O Dr. Roberto saiu, ajeitando a gravata. Quando me viu, deu aquele sorriso animado. Bom dia, Cristina, ele falou chegando perto. Perto demais. Bom dia, doutor. Gaguejei, dando um passo para trás. Mas não adiantou. Num segundo, ele estava ali, me prensando contra a parede. Senti o hálito dele no meu pescoço, as mãos grandes segurando meus braços. Gostei do nosso sábado. Ele sussurrou. Que tal repetirmos? Nessa hora senti meu mundo desabar. Ele achava que aquilo ia virar rotina? Que eu tinha me tornado... O quê? Sua amante? Sua prostituta particular? Doutor Roberto, por favor! Implorei tentando me soltar. Aquilo foi só uma vez. Eu precisava do dinheiro, mas... Ele apertou mais forte. Ora, Cristina, não se faça de difícil. Nós dois sabemos que você gostou. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Juntei toda a força que tinha e empurrei ele. Não, gritei. Nunca mais. O senhor me entendeu? Nunca mais. O Dr. Roberto ficou lá, me olhando com uma mistura de surpresa e raiva. Sem dizer nada, pegou a pasta e saiu batendo a porta. Desabei no chão chorando. Foi aí que percebi. Eu não podia mais trabalhar ali. Tinha que achar outro emprego e rápido. Naquela mesma tarde, falei com a dona Cida. Não contei o real motivo, claro. Só disse que estava procurando algo melhor. Ah, minha filha, ela falou. Deixa eu falar com a dona Beatriz. Era a patroa dela. Ela conhece muita gente boa, da alta sociedade. Quem sabe não aparece algo para você. 2 dias depois, dona Cida me ligou toda animada. Tinha conseguido uma entrevista para mim na casa dos Almeida, uma família rica do bairro Nobre. Fui fazer a entrevista tremendo de nervoso, mas correu tudo bem. Dona Helena, a patroa, gostou de mim. Disse que eu podia começar na semana seguinte. Voltei para a casa do Silva para dar meu aviso prévio, mas quando falei para o doutor Roberto que estava saindo, ele ficou vermelho de raiva. Você não vai a lugar nenhum, ele gritou. Quem você pensa que é? Tentei explicar, dizer que já tinha achado outro emprego, mas ele não queria ouvir. Se você sair, eu conto para todo mundo o que você fez. Ele ameaçou. Conta para sua sogra que a nora dela é uma vagabunda. A dona Regina ainda estava na casa da mãe dela, lá no interior. Saí de lá chorando, mas decidida. No dia seguinte, era meu último dia. Fui trabalhar com o coração na mão, rezando para que o doutor Roberto não fizesse nenhuma loucura. Mas quando estava saindo, ele apareceu na porta com uma cara de quem tinha bebido. Você me roubou! Ele gritou. Cadê o colar de diamantes da rainha? Fiquei sem entender nada. Que colar? Do que ele estava falando? Doutor, eu não peguei nada, eu juro por Deus. Mas ele não quis saber. Chamou o porteiro, disse que eu tinha roubado. Quando a polícia chegou, ele exigiu que revistassem minha bolsa. E lá estava, o maldito colar. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem mesmo no pescoço da patroa, mas estava lá na minha bolsa. Eu não coloquei isso aí! Gritei desesperada. Alguém botou isso na minha bolsa. Eu estou sendo incriminada. Mas ninguém quis me ouvir.
Fui algemada ali mesmo, na frente de todo mundo do prédio. Vi o sorriso de satisfação no rosto do doutor, Roberto, enquanto me levavam. Na delegacia foi um pesadelo. Me trataram como lixo. Empregada ladra, eles diziam. Fiquei 3 dias numa cela imunda antes da audiência de custódia. O juiz nem quis saber minha versão. Decretou prisão preventiva. Roubo qualificado, ele disse. Pena de 4 a 10 anos. Meu Deus, 4 a 10 anos. Como isso podia estar acontecendo? Me diga, quero saber, você já foi acusada de algo sem ter culpa? A gente vê direto isso nas novelas. Mas quando acontece na vida real com a gente ou alguém que conhecemos é totalmente diferente. Só quem passa por essa injustiça sabe explicar. O pior foi quando a dona Cida veio me visitar na cadeia. Trouxe o Pedrinho. Ver meu filho ali, do outro lado das grades, quase me matou. Mamãe, por que a senhora está aí? Ele perguntou, os olhinhos cheios de lágrimas. O que eu podia dizer? Como explicar para uma criança que a mãe dele estava presa por um crime que não cometeu? Engoli o choro e tentei sorrir. Meu amor, a mamãe está resolvendo umas coisas aqui. Vai demorar um pouquinho, mas logo, logo eu volto para casa, tá? O Pedrinho não pareceu muito convencido. Olhou para Dona Cida, depois para mim, depois para as grades. Dava para ver que ele estava confuso, assustado. Mas eu quero ir com a senhora agora. Ele choramingou. Senti meu coração se despedaçar. A Dona Cida, com os olhos marejados, me olhou com uma mistura de pena e decepção antes de se abaixar para falar com o Pedrinho. Meu netinho, a mamãe não pode sair agora. Você vai ficar comigo um tempinho, tá bom? Vamos cuidar da casa para quando ela voltar. Quando eles foram embora, desabei. Naquela noite, deitada no colchão duro da cela, chorei até não ter mais lágrimas. Pensei em tudo que tinha acontecido. Como eu tinha chegado ali. Tudo que eu queria era dar uma vida melhor para o meu filho. E agora eu estava ali, presa, humilhada, longe dele. Era bem feito para mim. Meu castigo veio a cavalo. Me deitar com um homem casado por dinheiro. Agora eu teria que aguentar as consequências. Os dias na cadeia eram um verdadeiro inferno. Cada minuto parecia uma eternidade. O barulho constante, o cheiro de mofo e desinfetante, a comida que mal dava para engolir. Tudo isso era difícil, mas o pior mesmo eram as outras presas. Logo no primeiro dia, percebi que ali dentro existia um mundo à parte, com suas próprias regras e hierarquias. Tinha de tudo, desde ladras de mercado até assassinas perigosas. Muitas eram mulheres como eu, pobres, sem estudo, que tinham feito besteira por desespero. Outras eram linha dura mesmo, com olhos frios que me davam arrepios. As veteranas logo vieram querer saber minha história. Quando contei que era empregada doméstica acusada de roubar os patrões, algumas riram, outras cuspiram no chão. Mais uma trouxa que caiu na lábia dos ricaços, disse uma. Aposto que o patrão estava te cantando e a patroa descobriu, falou outra. Eu tentava explicar, dizer que era inocente, que tinha sido armação. Mas quem ia acreditar? Era minha palavra contra a de um deputado rico e poderoso. Ali dentro, minha história era só mais uma entre tantas outras de injustiça e desigualdade. As noites eram as piores. O barulho nunca parava completamente. Sempre tinha alguém chorando, alguém gritando, alguém tendo pesadelos. Eu ficava deitada no beliche, olhando para o teto descascado, pensando no Pedrinho, na vida que eu tinha deixado para trás. Teve dias que acordei com o rosto todo inchado de tanto chorar durante a noite. As outras presas às vezes zombavam, às vezes tentavam consolar do jeito delas. Para de chorar, mulher. Aqui dentro, isso não adianta nada. A gente foi esquecida aqui, diziam. Mas como eu podia parar? Como eu podia aceitar aquela situação? Eu era inocente, droga. Não devia estar ali. O pior era quando vinha a dúvida. Será que alguém lá fora acreditava em mim? Será que o Pedrinho ia crescer achando que a mãe dele era uma ladra? Será que a dona Cida, no fundo, não pensava que eu tinha mesmo roubado? Já que uns dias antes
Eu apareci com dinheiro e pagando tudo que devia. Era bem possível ela achar que eu tinha mesmo roubado. Tentei falar com o advogado público, explicar minha situação, mas ele mal olhou para mim. Olha, dona Cristina, eu entendo que a senhora diz que é inocente, mas sem provas fica difícil. É a sua palavra contra a do deputado. E a gente sabe como a justiça funciona nesse país, né? Saí daquela sala me sentindo menor que uma formiga. Era isso? Eu ia ficar anos presa por um crime que não cometi só porque era pobre e o Dr. Roberto era rico? 11 meses. 11 longos meses eu fiquei naquele inferno. Cada dia era uma eternidade, cada noite um pesadelo. No começo, a dona Cida vinha me visitar, às vezes trazia o Pedrinho. Ver meu filho crescendo longe de mim, sem poder abraçar, sem poder cuidar, era uma dor que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Numa dessas visitas, eu não aguentei mais. Eu ali, atrás das grades, falei para dona Cida: por favor, não venha mais. Não traga o Pedrinho. Eu não aguento esse sofrimento. Ela me olhou com aqueles olhos tristes, cheios de pena, e concordou com a cabeça. Nisso fazia 7 meses que eu estava presa. Então, num dia como outro qualquer, aconteceu algo que eu jamais esperava. Me chamaram na cela, dizendo que eu estava livre, que tinham pago minha fiança. Fiquei sem entender nada. Quem pagaria fiança por mim? Será que era a dona Cida? Mas de onde ela ia tirar dinheiro para isso? Quando saí pelos portões da prisão, quase caí para trás. Lá estava ela, dona Regina, parada do lado do carro importado dela. Meu coração gelou. O que ela estava fazendo ali? Será que era mais uma armação? Ela veio na minha direção falando para eu entrar no carro, que a gente precisava conversar. Mas eu fiquei com medo. E se fosse realmente uma armadilha? E se ela descobriu tudo e quisesse se vingar de mim? Falei que não, obrigada, que eu preferia ir a pé. Mas a dona Regina não desistiu. Começou a andar do meu lado falando sem parar. Disse que tinha pedido o divórcio do Dr. Roberto, que tinha descoberto tudo. As mentiras, as traições. Falou que ele vivia na zona, principalmente em Brasília, que ficava com um monte de prostitutas. Eu continuava andando, mas minha cabeça estava a mil. O que estava acontecendo? Por que ela estava me contando tudo isso? Aí ela falou a coisa que eu menos esperava. Disse que tinha retirado a queixa, que tinha percebido que eu era inocente. Pediu perdão e então me contou a verdade sobre o colar. Dona Regina começou a falar. A voz dela tremia um pouco. Ela me contou que aquele colar, o tal que eu supostamente tinha roubado, nem era dela. Disse que descobriu que o Dr. Roberto tinha comprado para dar para uma amante. Parece que ela achou o colar antes de viajar para a casa da mãe dela, mas ficou quieta, achando que ele ia fazer uma surpresa. Aí, quando o Dr. Roberto percebeu que ela estava desconfiada, inventou essa história toda de roubo e jogou a culpa em cima de mim. Era um jeito de ele não ter que dar o colar para ela, entende? Depois que a polícia devolveu o colar, ele falou que não ia dar para dona Regina, disse que era mau agouro, que ia trocar na loja por outra joia. Mas aí, um tempo depois, ela pegou ele num flagra. Viu o Dr. Roberto num restaurante com a amante e a mulher estava usando o colar. Foi assim que ela descobriu toda a verdade. Fiquei chocada. Então era isso. O Dr. Roberto tinha me usado 2 vezes. Primeiro para satisfazer os desejos dele, depois como bode expiatório para esconder a traição. Dona Regina continuou. Me perdoa, Cristina, eu devia ter desconfiado. Devia ter investigado melhor. Mas eu estava cega. Não queria ver a verdade sobre o Roberto. Parei de andar e olhei para ela. Dona Regina, sempre tão arrumada, tão nariz empinado, agora parecia menor, mais velha, mais humana. Perguntei por que ela tinha feito isso, por que tinha me tirado da cadeia. Ela respondeu que era porque estava errada e porque era o certo a se fazer, que não podia deixar uma inocente pagar pelos erros do marido dela. Fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria gritar a verdade, contar tudo que o Dr. Roberto tinha feito comigo.
Mas o medo de complicar ainda mais as coisas, de algum jeito voltar para a cadeia, era maior. Então fiquei calada. Dona Regina insistiu para me levar para a casa da Dona Cida. Acabei aceitando. Afinal, não tinha nem para ficha de ônibus, teria que caminhar por vários quilômetros. No carro, ela continuou falando. Contou que nem sempre foi rica, que nasceu pobre como eu. Mas aí conheceu o Roberto, se casou e o dinheiro subiu à cabeça dela. Achava que estava acima de todo mundo, que o marido jamais trairia ela. Enquanto ela falava, eu ficava pensando em como a vida dá voltas. Ali estava a Dona Regina, a patroa que eu tanto temia, me contando as partes mais íntimas e tristes da vida dela. Ela falou que ia no salão quase todo dia, gastava fortunas em roupas e joias. Tudo para quê? Para ele ficar com outras na cara dela. Dava para sentir a amargura na voz dela. Quando chegamos na casa da Dona Cida, já era a noitinha. Vi meu filho brincando no quintal. Meu coração quase saiu pela boca. 4 meses. 4 meses longe do meu menino. Dona Regina falou para eu ir, para eu abraçar meu filho. Agradeci. Saí do carro sem olhar para trás. O Pedrinho, quando me viu, largou os brinquedos e veio correndo. Mamãe, mamãe voltou! Ele gritava. Abracei meu filho com toda a força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A Dona Cida apareceu na porta, os olhos arregalados de surpresa. Deve ter achado que estava vendo assombração. Eu, com meu filho nos braços, eu soube que, por mais difícil que fosse, eu tinha que recomeçar. Pelo Pedrinho, por mim mesma. A vida tinha me dado uma segunda chance, e eu não ia desperdiçar. Mas não foi fácil, sabe? Os primeiros dias foram estranhos. O Pedrinho não desgrudava de mim, como se tivesse medo que eu fosse sumir de novo. A Dona Cida ficava me olhando de um jeito esquisito, como se não soubesse se acreditava na minha inocência ou não. E tinha os vizinhos, né? Os olhares, os cochichos. Ex-presidiária ladra. Eles falavam baixinho quando eu passava. Teve gente que atravessou a rua para não ter que falar comigo. Arrumar emprego, então? Nem te conto. Ninguém queria dar trabalho para uma mulher que tinha sido presa por roubo. Não importava que eu tivesse sido inocentada. O estigma estava ali. A Dona Cida me ajudava como podia. Eu fiquei ali morando com eles, na casa dela. Quase uma semana depois de eu ter saído da cadeia, vi o carrão da Dona Regina parando na frente da casa da Dona Cida. Meu coração disparou. O que ela estava fazendo ali? Dona Regina entrou, olhando tudo ao redor, como se nunca tivesse visto uma casa simples antes. Mas o que me surpreendeu foi como ela pareceu ficar à vontade ali no sofá velho da Dona Cida. Eu estava sozinha em casa naquela hora e confesso que fiquei com um pouco de medo do que ela podia querer. Cristina. Ela começou ajeitando aquela bolsa cara no colo. Vim aqui para te falar sobre uma coisa importante. Engoli em seco, esperando o pior. Mas o que ela falou depois me deixou de boca aberta. O advogado entrou com um pedido de indenização para você, ela disse. O Roberto, quer dizer, o doutor, é uma figura pública. O que ele fez, te colocar na cadeia injustamente, é muito grave. Você perdeu 11 meses da sua vida, Cristina. Isso não tem preço. Fiquei ali parada tentando entender o que estava acontecendo. Indenização? Para mim? Dona Regina continuou explicando. Disse que por causa da posição do doutor e pelo tempo que eu fiquei presa sem motivo, a indenização seria alta. Falou em números que eu nunca tinha nem sonhado. Estamos falando de uma indenização de 50 milhões de cruzeiros, Cristina, ela disse. E eu quase caí para trás. 50 milhões de cruzeiros, para quem não é da época do cruzeiro, é equivalente ao impacto que R$500 milhão hoje em dia. Era mais dinheiro do que eu ia ganhar em toda a minha vida trabalhando de doméstica. Naquela época, isso era uma fortuna. Ela explicou que o dinheiro seria pago em parcelas, para não chamar muita atenção. Seriam 10 parcelas de 5 milhões de cruzeiros cada. Imagina só, eu recebendo 5 milhões por mês. Dava para comprar uma casa, dar uma vida boa para o meu filho. Quem sabe até abrir um negócio próprio. Mas Cristina, Dona Regina advertiu,
Você precisa ter cuidado. A inflação está alta, o dinheiro perde valor rápido. Vai ser importante você pensar bem no que fazer com esse dinheiro. No começo fiquei animada demais. Era como se todos os meus problemas tivessem sido resolvidos de uma vez só. Comecei a fazer planos, a sonhar com uma vida melhor para mim, para o Pedrinho e para Dona Cida. Pensei em todas as coisas que a gente sempre quis ter. Uma geladeira nova, um fogão decente, quem sabe até uma televisão colorida. Mas aí, enquanto a Dona Regina falava sobre como eu devia usar o dinheiro com cuidado, ser discreta e tal, começou a bater uma coisa estranha. Uma culpa, sabe? Me lembrei daquela noite há alguns meses atrás, quando o Dr. Roberto me fez aquela proposta nojenta e eu aceitei. A consciência começou a pesar. Ali estava a Dona Regina, me ajudando, fazendo de tudo para me compensar por uma injustiça. E eu guardando aquele segredo sujo. Fiquei um tempo em silêncio, lutando comigo mesma. Uma parte de mim queria pegar o dinheiro e fingir que nada tinha acontecido. Afinal, eu tinha sofrido muito, né? Merecia essa compensação. Mas outra parte sabia que não era certo. Que eu também tinha feito algo errado. Com muito custo, criei coragem. Dona Regina, comecei, a voz tremendo. Eu preciso te contar uma coisa. Ela me olhou, curiosa. Diga, Cristina. É sobre o Dr. Roberto, comecei, sentindo meu coração bater tão forte que achei que ia sair pela boca. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e soltei de uma vez. Eu passei uma noite com ele. Foi quando a senhora estava viajando. O semblante da Dona Regina mudou na hora. Como é que é? Ela perguntou, a voz tremendo de raiva, mas também de dor. Engoli em seco, sentindo a garganta fechar, mas continuei. Agora que tinha começado, precisava ir até o fim. Foi antes de tudo isso acontecer. Eu estava desesperada, Dona Regina, sem um tostão, com o aluguel atrasado há 2 meses, o Pedrinho precisando de remédio. Fui pedir ajuda para a senhora, lembra? Mas a senhora nem quis me ouvir. Aí o Dr. Roberto, ele fez a proposta e eu... Deus me perdoe, eu aceitei. Dona Regina levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Começou a andar de um lado para o outro naquela sala pequena, as mãos tremendo. Dava para ver que ela estava furiosa, mas também magoada, traída. Eu continuei falando, as palavras saindo como água de uma represa que arrebentou. Quando eu voltei a trabalhar, a senhora ainda estava viajando. O Dr. Roberto, ele queria ficar comigo de novo. Mas eu não podia, não queria. Me sentia suja, usada. Falei não, comecei a procurar outro trabalho. Quando apresentei minha demissão, ele ficou louco de raiva. Foi aí que ele me acusou do roubo. Por que você está me contando isso agora, Cristina? Ela perguntou, a voz embargada. Podia ter ficado quieta, pegou o dinheiro e ido embora. Por quê? Baixei a cabeça, sentindo as lágrimas que eu estava segurando finalmente caírem. Porque não aguento mais mentira, falei, a voz saindo quase num sussurro. Passei meses na cadeia por causa de uma mentira. Perdi praticamente 1 ano da vida do meu filho. Não quero começar uma vida nova carregando outra mentira. Não posso. Eu iria levar esse segredo para meu túmulo, mas a senhora volta aqui me falando de indenização. Eu não mereço esse dinheiro. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu, sentada no sofá, chorando baixinho, me sentindo a pior pessoa do mundo. Dona Regina, parada perto da janela, olhando para fora como se estivesse procurando respostas no céu. Depois do que pareceu uma vida inteira, ela falou, a voz cansada. Eu lembro daquele dia, Cristina. Você foi no meu quarto me pedir ajuda. Eu nem sequer te ouvi. Ela pausou um pouco, como se estivesse pensando no que dizer. Não vou mentir. Isso muda muita coisa. Vou precisar de um tempo para pensar no que fazer, para entender tudo isso. Eu assenti sem conseguir olhar para ela. Naquele momento, eu não sabia se tinha feito a coisa certa contando tudo, mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, me sentia leve, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Ela suspirou. A indenização ainda é sua por direito. O que aconteceu entre você e meu marido
Não muda o fato de que você foi presa injustamente. Mas não sei se posso continuar te ajudando pessoalmente depois disso. Assenti, entendendo. Era mais do que eu merecia, na verdade. Dona Regina pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, ela se virou para mim. Obrigada por ser honesta, Cristina, ela disse. Não muda o passado, mas pelo menos agora sei toda a verdade. E com isso, ela foi embora, me deixando ali, sozinha com meus pensamentos. A vida continuou. Depois daquele dia, nunca mais vi a Dona Regina. Quase um mês se passou quando um advogado de terno bem passado e pasta de couro bateu à nossa porta. Com um sorriso educado, mas sem muita emoção, ele me explicou que a papelada da indenização estava em ordem. Porém, suas palavras seguintes foram como um balde de água fria. O processo poderia levar mais de 1 ano para ser concluído. 1 ano. Parecia uma eternidade para quem já tinha perdido tanto tempo atrás das grades. Nesse meio tempo, filha, como já disse antes, não era fácil arrumar emprego. Ninguém queria dar trabalho para uma mulher ex-presidiária, mesmo sendo inocente. Aí tive uma ideia. Fui no guarda-roupa. Ali, entre as naftalinas e lembranças, estavam nossas roupas. Algumas já não nos serviam mais, outras eram apenas um lembrete de tempos que não voltariam. Separei umas peças. Lembrei de uma igreja longe de casa, lá no bairro bacana dos meus ex-patrões. Sempre tinha bazar beneficente. Conversei com a dona Cida e fiz a cabeça dela. Então ela me deu todo o seu dinheirinho suado que guardava para emergências. E fui. O que encontrei lá foi um tesouro. Vestidos que pareciam ter saído de vitrines caras, calças que ainda tinham etiqueta, blusas que gritavam luxo em cada costura. Comprei o que pude, sentindo que cada peça era uma pequena chance de recomeço. Você se surpreenderia às coisas que gente rica nem usa direito e já doa. De volta à casa, com a ajuda do filho da dona Zefa, um rapaz habilidoso com martelo e pregos, improvisamos uma arara. Não era nada chique, mas ficou de pé, e isso já era meio caminho andado. Arrumei as roupas com todo o cuidado do mundo, como se fossem joias preciosas, e abri meu pequeno brechó na frente da casa da dona Cida. No início, confesso, o medo de fracassar era maior que a esperança de dar certo. Mas então, como um milagre em forma de fofoca, o boca a boca começou. Primeiro foram as vizinhas curiosas. Depois, amigas das amigas. Logo, tinha gente vindo de bairros que eu nem sabia que existiam. O brechó virou meu novo lar, meu campo de batalha, minha redenção. Comecei a fazer viagens regulares à igreja, sempre em busca de novas peças. O Pedrinho às vezes me ajudava depois da escola. Ficava todo contente quando vendia alguma coisa. Mãe, vendi aquela saia azul, dizia todo animado. A dona Cida, sempre presente, se tornou minha sócia silenciosa, arrumando as roupas e atendendo as clientes com um sorriso no rosto. O dinheiro não era muito, mas era nosso, honesto, suado. Cada moeda representava uma pequena vitória contra o sistema que tinha tentado me esmagar. Aos poucos fui aprendendo a respirar e sonhar de novo. Ah, minha filha, que momento aquele! 3 anos depois de tudo que passamos, lá estava eu, com meu brechó alugado, 2 provadores com espelho e tudo. As pessoas do bairro já me conheciam, vinham comprar, conversar, às vezes só para dar um alô. Meu Pedrinho, já quase um mocinho com seus 9 anos, me ajudava depois da escola. E então, num belo dia como outro qualquer, eis que chega um advogado. Não era aquele da outra vez, não. Era um novo, todo aprumado. Foi dona Cida que trouxe ele lá de casa, entrou no brechó com um sorriso no rosto e me deu a notícia que a gente tanto esperava. A indenização tinha saído. Menina, você não tem ideia da alegria. Eu, a dona Cida e o Pedrinho pulamos que nem crianças. Naquela noite ninguém dormiu direito. Ficamos até tarde fazendo planos, sonhando acordados. No dia seguinte, fui ao banco assinar uns documentos. Foi aí que caiu a ficha. Eu estava rica. Rica de verdade. Que sensação estranha, sabe? Parecia que eu estava flutuando. O valor daquela indenização só aumentou com a demora para receber juros e mais juros na minha conta bancária. Mas
Mas sabe o que me deixou mais emocionada? Foi o meu Pedrinho. Coitadinho, era tão simples, tão sem maldade. Enquanto eu estava lá, pensando em comprar uma casa, um carro, ele veio com um papelzinho na mão. Uma listinha que ele tinha feito, sabe o que estava escrito? Um peão de madeira, uma bola de futebol, um carrinho de rolimã, uma caixa de giz de cera, um álbum de figurinhas da Copa, uma pipa com linha, um jogo de botão, um videogame, se der. Olha só, coisas tão simples, brinquedos que toda criança devia ter. Me lembrou da minha infância, sabe? A gente brincava com tão pouco e era feliz. O Pedrinho, mesmo depois de tudo que a gente passou, ainda tinha essa inocência, esse jeitinho simples de ser feliz. Naquela hora, olhando para a lista dele, eu prometi para mim mesma. Meu filho ia ter tudo aquilo e muito mais. Mas nunca ia esquecer o valor das coisas simples da vida. E você, minha filha? Lembra dos brinquedos da sua época? O que as crianças pediam nos anos 90 era parecido com a lista do meu Pedrinho? Ah, que momento especial! Com o dinheiro da indenização, a gente pôde realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Comprei uma casa espaçosa, com um quintal grande para o Pedrinho brincar à vontade. Na frente, tinha uma porta de comércio que virou minha loja de roupas. E imagina só, depois de tanto sofrimento, ter meu próprio negócio. O quarto do Pedrinho ficou uma belezinha, decorado com tudo que ele gostava. Ver a carinha dele quando entrou pela primeira vez naquele quarto. Ah, não tem dinheiro no mundo que pague. Mas sabe o que me deixou mais feliz? Poder matricular meu filho numa boa escola. Eu, que nem terminei o ginásio, queria dar para o meu menino a chance que eu não tive. A educação é tudo, né? É o que abre portas, o que dá futuro. E pensar que fazia anos que eu não via meus pais. Desde que fui presa, não mandei mais cartas, não dei mais notícias. Me doía o coração só de pensar em contar para eles o que tinha acontecido. Então nós três, eu, Pedrinho e Dona Cida, planejamos uma viagem para nossa cidade natal. Quando chegamos lá, foi uma choradeira só. Meus pais, coitados, mal reconheceram o Pedrinho. Da última vez que tinham visto ele, era só um bebezinho. Agora estava ali um rapazinho todo esperto. Meus irmãos cheios de filhos. Foi muita emoção. Confesso que não tive coragem de contar a verdade. Falei que tinha sumido porque estava trabalhando muito para fazer a loja crescer. Eles ficaram todos orgulhosos, achando que eu tinha ficado rica só com meu trabalho duro. Se soubessem... A Dona Cida, meu anjo da guarda, ficou quietinha. Era minha cúmplice nessa história toda. Em falar em Dona Cida, ela também visitou sua antiga casa, seus amigos, tadinha. Bateu uma tristeza nela. Ali, onde nosso Miguel nasceu e cresceu, seu marido também. Trouxeram muitas lembranças e saudades. Foi de cortar o coração. Aproveitei para ajudar meus pais financeiramente. Comprei uns móveis novos, paguei uns boletos atrasados. Era o mínimo que eu podia fazer, depois de tanto tempo sem dar notícias. Antes de ir embora, convidei eles para passar o Natal lá em casa. Ficou tudo acertado. Saí de lá com o coração cheio, sabe? Feliz por ter revisto meus pais, por poder ajudar eles, mas também com um peso na consciência por não contar toda a verdade. Bom, minha filha, o tempo realmente não para, né? 2 anos se passaram e o amor bateu na minha porta de novo. O André entrou na minha vida como um raio de sol depois de uma longa tempestade. Dono de um supermercado separado e sem filhos, ele tinha aquele jeito calmo que acalmava meu coração ainda tão machucado. Foi uma amiga em comum que nos apresentou. Coitado do André, também tinha sua história triste. A ex-mulher dele tinha traído e ido embora com outro. A gente se entendeu logo de cara, sabe? 2 almas feridas que encontraram conforto uma na outra. Mas sabe como é, né? A vida nunca é simples. Eu achei que ia ter um problema, mas no fim das contas, não tive. A Dona Cida morava com a gente. E, de certa forma, eu ainda era como uma nora para ela. Fiquei com medo de magoá-la trazendo outro homem para dentro de casa. Criei coragem e fui conversar com ela. Disse que se ela se incomodasse, eu não levaria o André para morar com a gente. Afinal, ela era como uma mãe para mim. E sabe o que ela me disse? Me surpreendeu completamente.
Cristina, ela falou com aquele jeitinho doce dela. É bom que você esteja feliz. Você é jovem, precisa seguir em frente. O Miguel, que Deus o tenha, ia querer que você reconstruísse sua vida. Fiquei sem palavras, sabe? A bondade daquela mulher não tinha limites. Foi assim que o André veio morar com a gente. E olha, foi melhor do que eu podia imaginar. Ele e a dona Cida se davam muito bem. Às vezes eu chegava em casa e encontrava os dois jogando dominó na varanda, rindo como dois velhos amigos. Ele tinha perdido sua mãe na adolescência e, com a convivência, passou a dizer que dona Cida era uma mãezona para ele. O tempo foi passando e nossa família foi crescendo. Tivemos mais 2 filhos, imagine só. O Pedrinho ganhou 2 irmãozinhos para cuidar, o pequeno Lucas e a doce Maria, que recebeu o nome em homenagem à mãe de André. Ver meu menino, já um rapaz, ajudando a cuidar dos pequenos. Meu coração se enchia de alegria ao observar os 3 juntos. As lojas também prosperaram. Hoje tenho 4 lojas de roupas novas. Já não preciso mais ficar lá o tempo todo. Tenho meus funcionários de confiança que cuidam de tudo. Só vou de vez em quando para dar uma olhadinha, sabe como é. E o tempo não para de correr, não é mesmo? Hoje, aos 67 anos de idade, já sou avó e bisavó. Meus bisnetinhos são a alegria da casa. Ver o Pedrinho, meu primogênito, segurando o filho dele nos braços. Às vezes ainda me pego chorando de emoção. Sabe, olhando para trás, vejo quantas voltas a vida dá. Passei por tanta coisa. Momentos que achei que não ia aguentar. Aquele segredo, ninguém mais soube além da dona Regina. Às vezes me pergunto se mereço tudo isso. E você, minha filha? Como anda a sua vida? Tem alguma história de superação para contar? Ou algum conselho que recebeu e guardou para o resto da vida? Compartilha com a gente nos comentários. A vida é feita de histórias, e cada uma delas tem algo para nos ensinar. Mas não vá embora ainda. Escute o nosso recado. Querida, antes de encerrar, gostaria de compartilhar 2 novidades empolgantes do nosso canal. Primeiramente, temos o prazer de anunciar o lançamento do nosso primeiro e-book, 100 chás das avós para diversos males. Este guia reúne uma coleção preciosa de conhecimentos transmitidos por gerações, oferecendo alternativas naturais para diversos desconfortos do dia a dia. Se você se interessa em cuidar da sua saúde e de sua família, encontrará o link para mais informações no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá para conhecer o nosso trabalho. Além disso, inauguramos um novo canal. Oferecemos conselhos breves e valiosos para casais, baseados em décadas de vivência e aprendizados. Acreditamos que essa sabedoria acumulada pode ser muito útil para as gerações mais jovens. Em breve, aparecerá um vídeo na tela que te levará diretamente a esse novo canal. Se isso despertar seu interesse, faça-nos uma visita. Ao chegar lá, deixe um comentário mencionando que veio através do canal Reflexões dos Avós. Estaremos ansiosos para te receber.